Quando eu maravilhado fico a pensar Olá, meus queridos irmãos, pregadores da Palavra de Deus. Muita alegria que estamos aqui para mais uma aula, onde vamos aprender aí acerca da preparação da pregação, né? E eu estou animado em ver a evolução dos irmãos, em ver que muitos estão conseguindo fazer os exercícios, alguns não estão conseguindo por falta de tempo, mas que não desistem e vão continuar aí perseverando nesse desejo profundo aí de ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Pregar não é fácil, exige realmente uma certa dedicação, um certo estudo. Você precisa separar tempo para orar, separar tempo para se preparar em sua mensagem, você precisa separar tempo para ver esses vídeos, para fazer os exercícios, e tudo isso depende da dedicação de cada um de vocês, depende do esforço de vocês de estarem aí presentes nessas aulas e também nos exercícios para que vocês possam evoluir aí como pregadores da Palavra de Deus, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje e a gente vai começar falando sobre o uso de material de ilustração. Por que esses materiais de ilustração eles são importantes? Porque através dessa ilustração a gente vai conseguir aí abrir uma janela no entendimento das pessoas, né? O nosso material ilustrativo ele abre janelas. É como se a gente pudesse estar num quarto escuro e de repente a gente abre a janela para conseguir enxergar melhor aquilo que está acontecendo. Ilustrações são importantes porque, primeiro, elas despertam o interesse das pessoas. É muito importante quando a gente consegue despertar o interesse das pessoas contando uma história, fazendo uma ilustração daquilo que está sendo dito. Porque na pregação, a maior parte do tempo, você usa argumentos. Você usa frases que vão fazer as pessoas entenderem aquilo que Deus quer falar. E quando você usa uma ilustração no meio da mensagem, você primeiro está despertando o interesse das pessoas. As pessoas gostam de escutar histórias, pessoas gostam de escutar comparações. Então, quando a gente usa uma ilustração, a gente está abrindo uma janela, despertando o interesse das pessoas para ver o que está lá fora, né? A ilustração, ela também explica verdades através de uma história. Você consegue explicar verdades para as pessoas, fatos que aconteceram ou uma parábola que não necessariamente aconteceu, que ilustra uma realidade, né? Uma outra coisa boa aí do uso da ilustração é que elas fortalecem os argumentos. Quando você está usando argumentos e você conta uma história que fortalece aquele argumento que você está usando naquele momento. O legal da ilustração é que, lembra da nossa comparação do prédio? A introdução é a recepção desse prédio e você vai andando nos andares e cada andar é um tópico do prédio e lá em cima tem a conclusão que é o terraço, né, a cobertura desse prédio e as ilustrações. As ilustrações é a decoração desse prédio. Em cada andar pode ter um quadro, uma janela que ilumina o ambiente, um vaso de planta que vai enfeitar aquele andar, pode enfeitar também a recepção, pode enfeitar a cobertura, ou seja, a ilustração ela pode ser usada em qualquer momento da mensagem e vai facilitar o entendimento daquele ambiente, vai facilitar a beleza daquele ambiente também. Então, eu gosto muito de usar ilustrações, eu acho que isso aproxima o falante daquele que está ouvindo, o pregador
daquele que está ouvindo a mensagem. Então, ilustrações, elas são de fato muito importantes porque elas abrem aí essa janela, né, para o entendimento de quem está ouvindo. Boas maneiras de você usar a ilustração, boas fontes, né? Bom material fonte para você utilizar ilustrações e para você ter ilustrações para você utilizar na sua pregação. Em primeiro lugar, a própria Bíblia, né? Não somente as parábolas, mas as histórias bíblicas. Se você está falando, por exemplo, de adultério e arrependimento, você pode perfeitamente utilizar o exemplo de Davi como um exemplo de alguém que caiu em adultério, mas que se arrependeu. Se você está utilizando uma pregação num texto bíblico que fala sobre fé, e fé é o assunto principal da mensagem, você pode citar bons exemplos de fé na Bíblia. Então, a principal fonte de boas ilustrações é a própria Bíblia. Uma outra fonte de boas ilustrações são boas leituras. Você lê um livro que te conta uma história, você lê boas revistas, não são revistas de fofoca, de novela, mas você vê uma boa leitura vai te dar boas fontes de ilustração. Os documentários, os jornais, eles também servem, as notícias dos jornais também servem para te dar boas ilustrações. Você confirmar um argumento seu com uma coisa que está acontecendo na nossa realidade. Isso também sempre foi bons argumentos de ilustração. Como a gente está vivendo um período do nosso país muito politizado, eu não recomendo você utilizar ilustrações políticas. O púlpito não é lugar de você levantar bandeiras políticas. Então, não é muito recomendado, a gente recebe a orientação bíblica de orar pelos nossos governantes. Mas não é muito recomendado você utilizar ilustrações políticas, porque hoje em dia as pessoas estão com a paixão política muito inflamada. Então você ficar falando bem ou mal do Bolsonaro, bem ou mal do Lula, bem ou mal da Dilma, não é uma boa ilustração para você utilizar nesse momento. A gente precisa ter essa sensibilidade. Uma letra de um hino ou a própria história daquele hino também são boas ilustrações. Quem nunca ouviu a ilustração ou a história daquele hino Mais Perto Quero Estar, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Se você não conhece a história, pesquise a história desse hino, você vai ver que é uma excelente ilustração para ser usada em alguma mensagem, né? Ilustrações de outras mensagens. Você ouve uma história, uma ilustração contada por um outro pregador e você anota aquilo porque você acha que você pode usar aquilo no futuro. Não há problema nenhum em fazer isso. Experiências pessoais. Eu particularmente uso muito. Preciso até me controlar para usar menos. Você vive uma determinada situação e você utiliza aquilo como uma ilustração. Quem assistiu a mensagem do último domingo viu que eu usei a ilustração do meu próprio casamento para usar como ilustração, já que a gente estava usando como referência as bodas lá do rei, né? Então, as experiências pessoais também são fontes de boas ilustrações. E como é que a gente define se uma ilustração ela é boa ou não? Primeiro, as características de boas ilustrações, elas precisam ser simples e objetiva. Simples no sentido de que você não usa palavras difíceis. Você usa palavras que as pessoas que estão te ouvindo conseguem assimilar com clareza, com facilidade. Uma outra coisa, ela precisa ter unidade com o tema. Você não pode contar sobre os seus cachorrinhos, ou sobre os seus filhos, ou sobre o seu casamento, se isso não tiver nada a ver com o tema. É só contar por contar, só compartilhar a sua vida. Não é interessante. Você precisa conectar a ilustração com aquilo que está sendo falado na mensagem. Você não pode colher maçã de um pé de abóbora. Você vai fugir do contexto. Então precisa ter unidade com o tema. Ali em cima, falando sobre simplicidade e objetividade, também é importante a gente lembrar que é muito ruim quando a pessoa vai contar uma história. Todo mundo conhece alguém assim, né? E para contar uma história que ela contaria em 1 minuto, ela demora 20 minutos para contar a história. Ela fica contando muito dos pormenores, muitos detalhes, e as pessoas acabam perdendo o interesse de escutar. Então, conte de uma maneira simples, objetiva, não poupe as pessoas de detalhes importantes,
mas não precisa contar todos os detalhes de uma determinada história, para não tornar a história, a ilustração, muito longa, muito cansativa, né? A história tem que ser interessante. Não adianta você contar uma história que só você acha interessante. É bom você pesquisar, contar essa história a outras pessoas, para que aquilo de fato seja algo relevante. E precisa ser cheia de vida. Não vai contar uma história quase morrendo, uma história que não tem vida em si mesmo. Uma ilustração boa, ela tem vida. As pessoas, enquanto você fala, as pessoas ficam imaginando aquilo acontecendo. E isso é uma característica de uma boa ilustração. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre ilustração, que estamos acabando agora essa primeira parte, e vamos falar também de uso de bons hábitos no sermão. Quais são as coisas boas que a gente pode fazer em uma pregação e essas coisas vão enriquecer a mensagem? Existem boas práticas na mensagem, não somente na ilustração, mas na introdução, no corpo da mensagem e na conclusão, que vão ajudar você a desenvolver uma boa mensagem. Então são hábitos que a gente precisa praticar e que vão ajudar aí no entendimento da mensagem, na arte da comunicação. Esses hábitos são os seguintes. Alguns, né? Eu anotei aqui 2, 4, 6, 8, 10. 10 bons hábitos no uso da mensagem, né? Na prática da mensagem. Clareza e simplicidade, a gente já falou. A mensagem precisa ser clara, precisa ser simples. Ela não pode ser uma mensagem muito rebuscada, principalmente para o público que a gente tem. A gente tem pessoas na nossa igreja, por exemplo, desde pessoas que não tiveram oportunidade de estudar até doutores, pessoas que fizeram pós-graduação, doutorado. Então a gente precisa ser claro e simples, porque a gente alcança todas as pessoas que estão ali no público. Usar o próprio estilo, isso é muito importante. Eu já vi gente tentando imitar pregadores famosos. Isso é extremamente desaconselhável. Eu vou usar uma ilustração para a gente falar sobre isso. Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul tentou colocar em Davi a armadura do Saul em Davi para Davi lutar contra Golias. Só que Saul era um homem gigante, grande, não gigante, mas era um homem de alta estatura, e Davi era um adolescente. Então aquelas roupas não couberam muito bem em Davi, e Davi não conseguia nem andar com elas. Então Davi tira essa armadura e vai enfrentar Golias com aquilo que ele conhecia bem, que era a funda dele. O cajado e a funda dele ali, ele conhecia bem aquele instrumento. É muito ruim quando alguém quer fazer uma pregação e ela não é ela mesma. Eu gosto muito da pregação do Ariovaldo Ramos, gosto muito da pregação do Hernandes Dias Lopes, gosto muito da pregação do pastor Samuel, eu quero pregar igual o pastor Samuel. Não, você vai errar se você fizer isso. Você precisa pregar igual você mesmo. Você precisa ser você, ele precisa ser autêntico. Então nada de ficar tentando imitar outras pessoas. Usar o volume correto. Quando eu falo de volume, eu falo de intensidade do som, da sua voz. Existem momentos na mensagem que o que você está falando pede uma palavra mais mansa, pede uma palavra um pouco mais cuidadosa. Existem momentos na mensagem que você precisa falar mais firme, que você precisa falar um pouco mais alto, sem gritar, tá bom? Vocês já devem ter percebido que eu sou avesso à gritaria das mensagens. Então, mas você precisa falar um pouco mais alto, impor um pouco mais o tom de voz. É igual quando os educadores nos orientam no cuidado e na criação de nossos filhos, né? Eles orientam para que a gente não perca o controle gritando, mas que muitas vezes a gente fale mais firme, a gente posicione o nosso tom de voz de uma maneira mais firme. Então, na mensagem também tem isso. Você precisa adequar o seu tom de voz, o volume da sua voz, de acordo com aquilo que está sendo dito. O tom da voz precisa casar com o argumento que você está usando. Então, não adianta você falar assim: irmãos, nós precisamos ser firmes na fé. A minha fala está desconectada com o meu tom de voz. Então, se eu vou falar sobre firmeza, eu preciso ser firme também. Irmãos, precisamos ter firmeza em nossa fé.
Nada de crentes inconstantes, nada de crentes de fogo de palha. Ó, estou usando um tom de voz adequado àquilo que eu estou falando. Agora, se eu vou falar, por exemplo, você precisa entender que Deus ama você. Coloque isso na sua cabeça. Também estou desconectado. O tom de voz mais adequado seria: você precisa entender que Deus te ama. Ele quer você perto dele. Então, olha como eu adaptei o meu tom de voz àquilo que eu estou falando. Então, durante uma mensagem, a gente usa várias tonalidades de voz e é uma boa prática a gente exercitar isso. Eu não posso falar de alegria com o rosto triste e com a voz embargada. Eu preciso falar de alegria com uma alegria na voz também, e isso é importante. O discurso sempre conectado com o seu tom de voz. Outra boa prática é você falar diretamente aos ouvintes. A gente falou de algo parecido com isso há pouco tempo aqui. É muito importante você falar olhando para as pessoas. Eu estou aprendendo a fazer isso agora nesses vídeos, porque a tendência tem uma pessoa ali embaixo da câmera, que sou eu mesmo, a tendência é eu ficar olhando para mim. Mas a prática correta é eu olhar para a câmera, porque aí vocês vão ter a sensação de que eu estou olhando para vocês, embora eu não esteja vendo nenhum de vocês aqui agora. Mas quando a gente prega, a gente precisa olhar para as pessoas. Já viu o pregador que faz assim? Ele prega olhando para o texto. Então, irmão, Jesus quer que a gente faça isso melhor. Ou o cara fica olhando para o alto. Jesus, irmãos, que precisa entrar no nosso coração, a gente precisa abrir a nossa vida para Jesus. Ou o cara que está tão tímido que ele olha para o lado, não tem ninguém na parede. Então, as pessoas se sentem ignoradas. Você está falando para as pessoas. Então, você precisa manter um contato visual com elas. Outra coisa, falar diretamente aos ouvintes, falar com o corpo. Vocês devem ter percebido que eu faço isso o tempo todo, né? A gente fala com o corpo, fala com as mãos, a gente faz os gestos, claro que nada muito espalhafatoso, para as pessoas acharem que está fazendo uma coreografia. Não é isso. É você utilizar o seu corpo como uma maneira de você também transmitir a mensagem. Por isso que é muito ruim quando a gente vai pregar, quando a gente vê pregadores que estão com a mão no bolso. Você não sabe onde enfiar a mão e você coloca a mão no bolso. As minhas primeiras mensagens foram todas com mão no bolso. Mas depois a gente vai aperfeiçoando. Uma outra maneira errada de utilizar o seu corpo é você demonstrar cansaço demais. Já viu gente que prega assim apoiado no púlpito? Então, irmãos, isso aqui... Não, fique ereto. Mostre que você está ali firme naquele momento. Use suas mãos, use o seu rosto, use suas expressões faciais para ajudar você a transmitir a mensagem que as suas palavras estão transmitindo também. Outra coisa, falar com convicção. Irmãos, porque me parece, eu acho, eu acredito, assim, sabe, que Jesus quer o nosso bem. Poxa, que convicção é essa? Fale com ousadia, fale com poder vindo dos altos céus. Então, precisa ter convicção. Se você mesmo não acredita naquilo que você está falando, como é que as outras pessoas vão acreditar? Você precisa agir ali com coragem, sabendo exatamente aquilo que você está falando. Isso é importante. Tem mais, o último slide. Falar com entusiasmo. Isso é importante. Você não falar como se você estivesse, tô doido para essa mensagem acabar, tô doido para esse momento ter o fim. Fale com alegria, você está pregando a palavra de Deus, você está falando na frente das pessoas. Precisa ser com entusiasmo, precisa ser com amor. Eu já vi pregadores com muita falta de amor, com desamor. Mesmo que seja uma exortação, a gente consegue fazer uma exortação com amor. As pessoas entenderem que a bronca está sendo dada, mas por trás daquela bronca existe um interesse de que a pessoa que você ama, que está ouvindo ali a mensagem, vai ser transformada pelo poder daquela mensagem. Um outro hábito saudável é ser breve. É isso mesmo. Uma pregação de 10 minutos não necessariamente é uma pregação ruim.
Uma pregação de 10 minutos pode ser uma pregação muito boa e muito objetiva, ir direto ao assunto. Uma pessoa que enrola muito, uma mensagem de mais de 1 hora, normalmente vai ser uma mensagem cansativa. Então, dá para falar aquilo que Deus tem para falar de uma maneira breve. Qual é o tempo certo de uma mensagem? 30 minutos é um bom tema. É um bom tempo. Passando disso, 40 minutos é um tempo aceitável. Acho que quando você prega 1 hora, ou você tem que ter muito conteúdo para conseguir prender a atenção das pessoas, ou você não vai conseguir prender, porque o ser humano não consegue prestar atenção por muito tempo em uma mesma coisa. É por isso que as consultas normalmente não duram mais do que 1 hora, mesmo as consultas psicológicas. É por isso que as aulas também não devem durar muito mais do que 1 hora. Uma aula de 1 hora e meia já se torna uma aula muito enfadonha. Tem que ser muito criativo e a aula tem que ser muito interessante para alguém conseguir prestar atenção 1 hora e meia sem ficar divagando, sem ficar pensando na vida, né? Ou na morte da bezerra, como alguns falam, né? E por último, mas não menos importante, pregar no poder do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, que vai te iluminar. É a oração que você fez antes de preparar a mensagem. É o seu preparo nos seus estudos. Vocês veem aqui atrás, eu tenho bastante de livros. Eu tenho mais livros no meu Kindle, que é um aparelho que serve para colocar livros ali, virtuais, e você vai lendo de uma maneira mais adequada do que ler no celular. Então, eu uso esse material. Eu não uso eles de imediato. Eu preparo uma mensagem, eu faço as minhas anotações, eu oro, eu peço a Deus para me iluminar, para ver o que eu preciso falar. E a última coisa que eu faço, mas é importante também, eu pego um livro que está falando sobre o assunto, leio, vejo se ele acrescenta algo ali. Então é muito importante que a gente use esse tipo de material também, use esse tipo de material para a gente para acrescentar, para enriquecer. Mas não pode ser a única fonte, né? Então, quando a gente prega no Espírito, a gente se prepara espiritualmente, a gente ora, muitas vezes jejua, para que a gente possa chegar ali e ser mais do que o Samuel bem preparado, a Maria, o José, todos vocês que estão aí bem preparados. Que seja o Samuel bem preparado, usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão vai ser só um discurso, não vai ser uma mensagem. Então, todos esses itens que a gente citou são boas práticas concernentes à pregação, à maneira de fazer um sermão, que a gente deve anotar com carinho, sempre quando a gente for pregar, revisar essas boas práticas, para ver se a gente está colocando em prática as boas práticas e fazendo ali uma mensagem de fato inspiradora para a vida das pessoas, né? Na semana que vem a gente vai começar a falar sobre o esboço, vamos preparar o esboço. Eu já orientei vocês a tentar adivinhar o meu esboço baseado nas pregações. Eu já dei um esboço para vocês e preguei em cima do esboço. Vocês viram ali como eu uso o esboço ali como uma bússola. Eu não leio tudo do esboço, mas eu uso aquilo ali como uma bússola. E vocês perceberam isso. Eu vou tentar fazer isso no próximo domingo também, compartilhar o esboço para vocês antecipadamente, para vocês ouvirem a mensagem acompanhando ali o esboço, porque isso vai exercitar vocês a criarem o próprio esboço de vocês e seguirem a esse esboço, tá bom? Então, semana que vem a gente vai falar sobre o esboço do sermão. É uma aula importantíssima, você não pode faltar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês se mantenham firmes nesse propósito aí de se capacitarem cada vez mais para serem excelentes pregadores da palavra. Fiquem com Deus.